histórias que apenas esperam o momento certo para voltar. Quando a Disney anunciou a 4ª temporada de Soy Luna, muitas pessoas festejaram, e eu também. Mas com esse anúncio também veio a pergunta: Soy Luna continua a mesma? Aliás, a pergunta deveria ser reescrita. Será que nós continuamos os mesmos? Olá, digníssimos, como vocês estão? No vídeo de hoje quero conversar algo que vai muito além de uma 4ª temporada. Hoje quero falar sobre o medo que cada um de nós sentíamos quando pensamos em voltar para aquele lugar que um dia chamamos de casa. Porque crescer tem um preço, e talvez um desses preços seja perceber que nem tudo continuará igual. Existe uma frase de um livro muito famoso que diz: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Talvez seja exatamente isso que aconteceu com Soy Luna. Não foi apenas a série que marcou a nossa vida, foi o momento em que estávamos vivendo quando a assistíamos. As manhãs de férias, no meu caso as manhãs em que eu faltava à escola, ou as manhãs em que não tinha aula, né? As tardes depois da escola para muitas pessoas, as férias, os amigos, as músicas, os sonhos que muitas das vezes pareciam possíveis. Hoje, muita coisa mudou. Alguns terminaram a escola, outros ingressaram na faculdade, outros iniciaram no mercado de trabalho. Infelizmente, outros sofreram com a perda de algum ente querido. E existe uma parte de nós que sente medo de assistir de novo e perceber que aquela magia desapareceu. Mas será que ela realmente desapareceu? Ou apenas mudou de lugar? A vida se parece muito com aprender a andar de patins. No começo, temos medo de cair. Cada movimento assusta. Cada curva parece impossível. Cada queda parece o fim. Mas quando finalmente aprendemos, percebemos que já não somos mais as mesmas pessoas que colocou o patim pela primeira vez. Talvez seja isso que esteja acontecendo agora. Porque já não somos mais as mesmas pessoas, as mesmas crianças, na verdade, de 2016. Crescemos, mudamos, erramos, evoluímos, amadurecemos. E crescer assusta. Crescer significa se despedir de versões antigas de nós mesmos. Existe uma metáfora que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: imagina uma árvore. Todos os anos ela perde as suas folhas. Por muito tempo ela parece vazia. Parece até mesmo sem vida. Mas ninguém ousa dizer que aquela árvore deixou de ser árvore. Que ela apenas entrou em uma nova estação. Talvez as histórias também sejam assim. Elas não precisam e não devem permanecer iguais para serem verdadeiras. Nós que insistimos em procurar folhas antigas, quando a vida está tentando nos apresentar novos frutos. Talvez seja esse um dos maiores receios dos fãs que esperam a 4ª temporada. Não é o medo que Soy Luna tenha mudado, mas o medo de perceber que eu e você mudamos. Porque talvez, e sempre, ou na maioria das vezes, a nostalgia tenta nos convencer que o passado era perfeito, mas ele não era perfeito. Ele era apenas o presente de uma das minhas versões e ainda não conhecia o meu futuro. E isso muda completamente a maneira como enxergamos as lembranças. Talvez a 4ª temporada não tenha a mesma emoção que a primeira, o mesmo sentimento que a primeira. E tudo bem, porque ela não foi feita para a pessoa que eu fui em 2016, e sim a pessoa que eu me tornei em 2026. As grandes histórias devem fazer isso. Elas crescem, elas evoluem, junto com quem as assiste. Na infância nos fazem sonhar, na adolescência nos fazem acreditar, e na vida adulta nos fazem relembrar. E nenhuma dessas fases são menos bonita que a outra. Talvez eu descubra que Soy Luna não continuou a mesma. Talvez eu descubra que Soy Luna mudou. Talvez eu descubra que algumas coisas não me emocionam mais. Mas existe algo que eu tenho certeza.
Todas as vezes que eu escutar aquela música, todas as vezes que eu escutar o início daqueles acordes, parte da minha história também voltará. Não porque o tempo parou, mas porque algumas lembranças aprendem a morar dentro da gente. E talvez seja isso que a arte faz de mais bonito. Ela não nos devolve o passado, ela nos ajuda a conversar com ele. Então, será que Soy Luna continuará a mesma em 2026? Talvez não, mas talvez nunca precise ser. Porque algumas histórias vêm, voltam para nos fazer viver, reviver quem fomos. Elas voltam para nos fazer relembrar daquilo que nós nunca deixamos de ser. Sinceramente, acho que essa é a magia que nenhuma temporada é capaz de apagar. Até breve, digníssimos.